2025 chegou ao fim e, seguindo as listas aqui do canal, chegou a hora de eu trazer os melhores filmes desse ano por aqui. Eu selecionei 10 filmes e, sem mais delongas, vamos para o nosso 10º lugar, que é Frankenstein, o filme do Guilherme Del Toro, que eu vi muita gente dizendo que era uma decepção, mas eu discordo absolutamente. É um filme extremamente imaginativo, é um filme que o Del Toro colocou muito carinho, ele queria fazer esse filme há muito tempo, ele trouxe muito da estética dele para esse filme, é um filme maximalista, ele colocou todo esse visual pelo qual ele é reconhecido, tá aqui nesse filme. Ele fez poucas mudanças em relação à história original, ao livro, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que o filme é exatamente o que eu acho que ele deveria ser, que é a história clássica com a estética do Del Toro, e nisso ele não falhou, e principalmente, assim, teve o Jacob Elord, que pulou nesse filme de última hora, porque inicialmente seria o Andrew Garfield, a criatura, e por conflitos de agenda, ele deu lugar ao Jacob Elord, que não poderia ter sido uma escolha melhor. Cara, que atuação, eu acho que é uma das grandes atuações do ano, assim, principalmente relativo a ator coadjuvante, e o ator consegue fazer um personagem que é delicado, ingênuo, e quando necessário, ele é monstruoso. Pode reparar que em diversas cenas que ele vai ser mais monstruoso, ele até esconde o rosto dele, porque o rosto dele realmente não é tão assustador, por assim dizer. Ele não é uma figura visualmente tão monstruosa, mas isso casa muito bem com essa ideia de releitura que o Del Toro teve, principalmente no momento em que ele tem um final feliz, por assim dizer. Não necessariamente feliz, mas mais esperançoso. Se o Jacob Elord aparecer no Oscar, eu vou achar extremamente justo. É um filme que me agradou e é por isso que ele está aqui no 10º lugar entre os melhores. Cara, e não tem como questionar que esse ano foi um ótimo ano pro cinema quando você vê o 9º lugar, que é um dos diretores que eu mais gosto, que eu mais admiro. O 9º lugar vai para Avatar, Fogo e Cinzas, o novo filme do James Cameron. Cara, uma coisa que me chama muito a atenção no James Cameron é que ele é um senhorzinho, um cara de quase 80 anos, tá sempre se atualizando. Você vai ver os filmes dele, as cenas de ação, você fala, cara, isso é moderno pra caramba, ele tá sempre dentro das novas tecnologias, a tecnologia é pautada por ele. Ele é um cara que ninguém soube trabalhar o 3D melhor do que ele. James Cameron é um cara que consegue trazer muita complexidade para coisas simples e tratar coisas complexas de forma simples. Nesse novo filme, ele tem que trabalhar com os temas diferentes, ele trabalha com o luto, como o luto acaba afetando uma família e como os pais às vezes deixam isso recair sobre os filhos, e disso saem cenas muito densas, muito pesadas. Eu acho que no quesito emocional, talvez esse seja o filme mais pesado do Avatar. Ele traz uma tribo inimiga para esse universo que ele criou, a relação do opressor com algumas tribos rebeldes. É legal ver como James Cameron faz paralelos da vida real, do faroeste, das guerras, de filmes de guerra, para colocar aqui nessa história que ele criou, nesse universo particular dele. E eu gosto de ver o James Cameron trabalhar, eu gosto dos resultados do trabalho dele, porque ele faz tudo com muito carinho. Todo o projeto dele é o projeto da vida dele, parece que ele faz todo o filme como se fosse o último, pensando que é o último. Ele dá toda a determinação do mundo para esses filmes, é por isso que o intervalo entre um filme e outro costuma ser grande. O intervalo para Titanic e Avatar foi de mais de 10 anos, e eu simplesmente sou muito fã da franquia, adorei o filme, e é por isso que ele está aqui na 9ª posição desse ranking. Avatar, Fogo e Cinzas, ainda está no cinema, vai lá conferir. Em 8º lugar, Missão Impossível 8, ou Missão Impossível The Final Reckoning. Cara, é uma espécie de conclusão da história do Ethan Hunt, mas não é. Existe espaço para ter uma continuação, mas o que eu mais gosto nesse filme é como ele prestou uma homenagem à franquia toda. O diretor Christopher McQuarrie, ele fez algo diferente do que ele estava acostumado a fazer. Ao mesmo tempo, ele tentou trazer muito da linguagem do Brian De Palma. Ele dá uma evolução clara e alguns fechamentos de ciclo. Eleva a figura do Ethan Hunt a uma espécie de mito mesmo, assim. Eu acho, e olhando para a carreira do Tom Cruise após esse Missão Impossível, pelos projetos que ele está querendo pegar, eu acho que eles chegaram no ápice do que o Tom Cruise pode entregar fisicamente em questão de cenas de ação malucas, porque aqui eles até repetem um pouco as cenas de ação. Fica até nostálgico na forma como ele trabalha a tensão por guerra nuclear. Em alguns momentos eu me senti vendo um filme dos anos 90 nesse sentido, ao mesmo tempo que tem a inteligência artificial enraizada na trama, então é um filme atual que fala sobre o agora. Então, sem mais delongas, Missão Impossível Acerto de Contas em 8º lugar, e é isso.
Em sétimo lugar, uma grata surpresa, eu não estava aguardando tanto esse filme, nem me lembrava que ele iria sair esse ano, em que período do ano ia sair. Eu estou falando de Wake Up Dead Man, Vivo ou Morto, o mistério Knives Out, essa franquia que vem sendo carregada pelo Daniel Craig, chegou ao seu terceiro filme. Eu acho que ele tenta buscar um pouco as raízes do primeiro filme, e é incrível porque o Rian Johnson, ele é realmente um diretor especial, ele conseguiu criar um novo grande detetive pro cinema. Esse filme tem uma das minhas cenas favoritas do ano, que é a cena onde o padre, ele tá conversando com uma moça, querendo investigar o assassinato, e de repente ela pede pra ele orar por ela, e o filme para tudo, o filme desacelera tudo e ele volta a tentar entender novamente o que levou ele a ser padre, que eu acho bonito justamente por esse lado existencial que o personagem de Josh O'Connor enfrenta. O Rian Johnson conseguiu fazer um filme que até consegue falar um pouco mais sobre a religião, mas ao mesmo tempo mantendo o ceticismo ali do Benoit Blanc. Ele tem muitos pequenos plot twists, às vezes ele te apresenta uma coisa que não tem tanta importância e você se perde ali tentar adivinhar como aquilo se encaixa naquele quebra-cabeça, e ele não se encaixa. E aí quando ele te apresenta a solução do mistério, é sempre muito satisfatório, principalmente porque esse personagem que o Daniel Craig ajudou a construir, ele tem uma aura, essa aura, porque desde o momento que ele pisa na cena do crime, você tem a sensação que ele já sabe tudo o que aconteceu e que ele só tá esperando o momento de declarar pro pessoal a solução desse mistério. Enfim, já falei demais sobre o filme. Wake Up Dead Man, Vivo ou Morto, um mistério entre facas e segredos, é o meu sétimo colocado da lista, e é isso. Em sexto lugar, um filme que é meio chovendo molhado elogiar ele foi amplamente discutido na internet durante o ano, mas é o único filme de super-herói nessa lista, que é Superman, do James Gunn. É um pouco clichê falar isso, mas eu vou repetir, o James Gunn entendeu a essência do personagem, e cara, tem uma cena que o Superman, depois de enfrentar o Kaiju, ele se junta com a gangue da justiça, e na hora que ele desce, ele é recepcionado por um monte de criancinha, ele para pra dar atenção pra todo mundo, ele abraça o pessoal. Cara, era isso, era apenas isso que era preciso ser feito com os Supermans nos cinemas. E não era difícil. O David Corenswet, Sweat, ele consegue trazer aquela mistura de ingenuidade com bondade acima de tudo que o Superman tem. Aquela necessidade de fazer o bem, independente se ele está sendo bem visto ou não. Como eu já falei no meu vídeo sobre Superman contra a Elite, o roteiro, o James Gunn, ele vai colocando a personalidade, a bondade do Superman dentro da ação também. No momento em que ele não permite que assassinem o Kaiju, no momento que ele pausa para salvar um esquilinho no meio da luta, ele usa da cena de ação para construir o Superman enquanto figura, não usando tanto de momentos de pausa dramática, nem nada disso. Cara, e o Lex Luthor dele, ele é ideal. Esse ator fez o teste para ser o Superman e ele não conseguiu, e ele virou o Lex Luthor. E não tem nada mais Lex Luthor que isso. Ele trouxe toda essa raiva de ter perdido o papel pro personagem, e isso tá estampado na cara, essa inveja que o Lex Luthor tem do Superman, esse ódio meio que inexplicável, esse nojo que ele tem por ele ser um alien. Ele enxerga o Superman como um alienígena, mas ao mesmo tempo ele tem inveja que todo mundo goste do Superman. Enfim, eu tenho muito respeito pelo que o Gene Hackman fez anteriormente. Esse é um dos melhores Lex Luthor do cinema, com certeza. Eu acho que a melhor coisa que esse filme poderia fazer para o Superman ele fez, que é olhar para o Superman como um símbolo de fato de esperança. E eu espero que o James Gunn consiga continuar o universo dele e que ele consiga seguir com esse padrão de qualidade. Chegamos ao nosso top 5 aqui desse canal, e a partir de agora é só pedrada. O ano foi muito bom, mas esses 5 filmes que eu vou colocar aqui está absurdo mesmo. Começando pelo quinto lugar, Foi Apenas um Acidente. É um filme que eu recomendo para todo mundo, o filme já estreou no Brasil, ele vai estar sendo indicado ao Oscar também, muito provavelmente batendo de frente com o Agente Secreto, e apesar de ser um filmaço, não tem disputa, a gente vai torcer por Agente Secreto por aqui. O filme ele conta a história de um personagem que sofreu numa ditadura no passado, e ele, por um acaso, por um acidente do destino, ele encontra o seu agressor, o seu opressor, ele sequestra o cara, mas ele não tem certeza se era realmente o cara que o oprimiu, e ele sai por aí tentando descobrir outras pessoas que foram torturadas por ele. Se alguém viu o rosto dele, pode informar se é realmente esse cara. Essa é a premissa do filme, cara, e em certos momentos o filme fica parecendo um morto muito louco, eles ficam carregando o cara de um lado para o outro. É um filme que, apesar do tema extremamente pesado, ele consegue trazer um tom de comédia, muito por conta do personagem do Hamid, que ele é um cara mais loucão, que ele não quer nem saber, ele quer matar todo mundo mesmo. E o filme embarca nessa jornada de
num conflito interno dos personagens, entre enxergar o que era sistema, o que era pessoa física, se a violência deve ser combatida com a violência, se existe algum momento em que a violência se justifica, se os familiares de um opressor devem pagar também pelos erros dele. E eu acho que o filme se destaca muito por essa mescla de humor, no sentido de que uma hora você tá... literalmente, uma hora você tá rindo, uma hora você tá chorando, uma hora você tá achando aquilo absurdo, ao mesmo tempo tem hora que você acha aquilo justificável, uma hora você tá olhando pros personagens protagonistas com extrema empatia, em outra hora talvez você acabe sentindo empatia pelo opressor, e o filme consegue ser até aterrorizante em certos momentos, principalmente na cena final, que eu não vou revelar aqui, mas ele consegue brincar com uma sonoridade soturna e fazer sugestões na sua cabeça, e ao fim do filme, mesmo você não tendo participado de nada disso, dos horrores que esses caras enfrentaram na ditadura, você acaba imaginando e quase que sentindo como foi o clima, a ambientação de tudo aquilo, como foi opressivo tudo aquilo. Enfim, é um filmaço, eu recomendo para todo mundo. O filme é dirigido pelo Jafar Panahi, que é um diretor iraniano muito reconhecido. Ele foi perseguido, ele foi proibido de filmar e fez um filme inteiro num táxi, fiquei sabendo disso recentemente. Se você gostou de filmes como Ainda Estou Aqui, até mesmo o próprio Agente Secreto, o Parasita principalmente, porque eu acho que ele se assemelha um pouco ao Parasita nessa forma de abordar diversos gêneros dentro de um filme só e contando uma história muito simples. Fica a minha recomendação máxima aqui, Foi Apenas um Acidente, é o meu quinto colocado. Em quarto lugar, A Vida de Chuck. Eu não vou me alongar muito falando desse filme, porque eu fiz um vídeo completo falando sobre ele, eu vou deixar o card aqui pra vocês. Basicamente é o filme que me mostrou o range desse diretor que eu acho genial, que é o Mike Flanagan, que hoje se fala muito em range na internet, tem um meme falando sobre da versatilidade de atores e diretores, e cara, esse filme me provou que o Mike Flanagan consegue fazer do drama, a comédia, ao mais assustador dos horrores, tudo isso sem perder a qualidade e a sofisticação que ele tem. Eu acho que ele é um dos diretores de terror mais sofisticados da atualidade e é o principal adaptador, por assim dizer, de Stephen King, é o que melhor adapta ele. E esse filme também é uma adaptação de Stephen King. Tivemos um ano onde diversas adaptações de Stephen King se destacaram, Stephen King nunca sai de moda, e esse é mais um ótimo exemplar de adaptação de história dele, e fica aqui também meu quarto lugar para A Vida de Chuck, estrelado pelo Tom Hiddleston. Em terceiro lugar, Eddington, do Ari Aster. Cara, é um faroeste de pandemia estrelado pelo Joaquin Phoenix. Agora que passou um tempo desde a pandemia de Covid, eu acho que o cinema tá começando e conseguindo abordar esse tema com mais naturalidade, sem aquele moralismo que faz o filme ficar muito panfletário. E é o caso desse filme aqui, porque ele consegue trazer coisas do faroeste ao mesmo tempo em que ele tem que manter o distanciamento social da época. E o personagem, o protagonista, ele é um pouco negacionista em relação à máscara, em relação a alguns outros cuidados que era necessário tomar na época do Covid. E aqui o Ari Aster fala muito sobre como querer sempre procurar mais engajamento, de como esse recorte online, ele pode ser distorcido, você pegar uma imagem sobre a ótica de alguém que está filmando e colocar na internet, pode distorcer completamente o que ele representa na vida real. Tem uma cena onde ele definitivamente espetaculariza um problema em que a esposa dele acabou sofrendo no passado, e a esposa dele é interpretada pela Emma Stone, que tá atuando muito bem nesse filme. A presença dela ali nessa condição que a personagem dela se encontra, ela é muito representativa. Todo momento em que ela tá em cena, você sente o peso da presença dela ali. Tem também o personagem do Austin Butler, que ele chega ali como aqueles caras que fazem profecias na internet, o malucão das teorias da conspiração, mas ele acaba tendo espaço ali na casa, porque o filme retrata onde o lar não está em harmonia, é o local perfeito para a paranoia se entranhar, e como esse distanciamento levava à solidão. Enfim, é um filme muito tenso, ao mesmo tempo tem muitas cenas engraçadas. Ele sinaliza para o faroeste clássico, quando ele traz a figura ali do indígena, essa questão territorial clássica no faroeste, do território indígena, o território do homem branco. Enfim, é uma mistura que dá muito certo. Na minha opinião, é o melhor filme do Ari Aster, e é por isso que ele está aqui em terceiro lugar no top 3 de melhores filmes do ano. Em segundo lugar, filme nacional Oeste, outra vez, dirigido pelo Érico Rassi. Esse filme tá muito fresco na minha memória, eu acabei de assistir ele, eu assisti ontem, no momento que eu estou gravando esse vídeo. E uma coisa muito boa dos filmes nacionais é que ele ajuda a gente a perceber o quanto a música brasileira é boa e o quão bom é ouvir trilhas sonoras brasileiras nos filmes. Esse filme usa muito das trilhas sonoras para compor algumas cenas e para dizer muita coisa. E é um filme basicamente que fala sobre como os homens não conseguem se expressar na ausência de uma mulher, como muitas vezes o homem precisa de uma mulher para se conectar com o seu lado bom, literalmente com o seu lado bom, para deixar a violência de lado e buscar
o que tem de melhor dentro de si mesmo. Ao mesmo tempo que o filme, ele mostra a violência quase que como uma obrigação, como algo inerente ao homem. Tem um momento em que um rapaz perde a esposa para um cara e ele não deseja nenhum mal a esse cara, mas ele se vê na obrigação de colocar a vida daquele cara em risco. O cara diz, mano, a esposa é sua, como quem diz assim, a vida desse cara está na sua mão a partir do momento em que ele casou com a sua ex-mulher. E fazendo um contraste a tudo isso, o diretor, ele tem um texto onde todos os personagens eles são extremamente polidos, que é algo que vai muito na contramão do que você espera de um brucutu de faroeste. Então tem uma hora que, pouco antes de contratar um matador pra matar esse cara, o personagem chama o outro pra tomar um café e fala, talvez seja o último dia da sua vida, mas de uma forma extremamente cortês. Isso contrasta muito com a violência iminente, onde eu acredito que o diretor queira dizer que, assim, o homem quer fazer o bem, ele nasceu pra fazer o bem, mas a violência ali é uma forma até de ele demonstrar esse bem. O homem é violento acreditando estar fazendo bem. Ele é um filme que tem bastante cenas de ação, mas ele não necessariamente ele é um faroeste de tiroteio que vai entregar apenas isso. Ele tem diversas cenas mais calmas, de conversa entre os caras que aprofundam no personagem. E a cena final desse filme é extremamente linda e é por isso que ele tá no segundo lugar. É o segundo melhor filme do ano, na minha opinião. Fica aqui para Oeste Outra Vez, de Érico Rassi, filme nacional, e é isso. Em primeiríssimo lugar, um outro filme nacional que vocês já devem imaginar qual é, que deve nos representar no Oscar de 2026, que é O Agente Secreto, estrelado pelo Wagner Moura e dirigido pelo Kleber Mendonça Filho. Esse é o filme que, com o tempo, eu fui percebendo que ele é o filme que eu mais gosto de falar a respeito dele. É um filme que cada vez que eu penso nele, a respeito dele, eu gosto mais. Ele me lembrou muito o Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, pela forma como ele trata o cinema como um lugar de refúgio, um lugar para se encarar problemas de frente, um lugar de debate. Ao mesmo tempo, mais pra frente, o cinema deixa de existir, mas ele dá espaço a um ambiente que também é de cura. Eu acho que ele é até contrastante em relação ao Ainda Estou Aqui, que foi o filme que representou a gente no Oscar passado, em relação à morte. Por exemplo, a morte do Rubens Paiva, por ele morar em Copacabana, por ele ser uma pessoa privilegiada, por assim dizer, a morte dele foi muito comentada, foi muito buscada, televisionada. A gente também tem uma morte nesse filme, mas é uma morte onde a pessoa fica jogada, ela tá estendida, ela não vai ser vista, ela não vai ser lembrada, a menos que estudantes ou pessoas interessadas a respeito venham a pesquisar sobre ele, mas vai ser uma pessoa ou outra. Apesar de não ser um filme extremamente sobre a ditadura, com foco na ditadura, é uma forma de falar que a maioria das pessoas que sofreram durante o regime, elas não vão ser Rubens Paiva, elas vão ser Armandos, Marcelos. E tem uma frase muito impactante nesse filme que depois o filho do protagonista fala, você sabe mais sobre o meu pai do que eu mesmo, porque essas histórias não são contadas. Sim, e eu ainda não mencionei a brilhante atuação do Wagner Moura. Assim como o pôster sugere, ele tá atuando em 3 versões dele mesmo nesse filme, e isso acho que se brilha o olho do pessoal de Hollywood quando ele vê esse tipo de atuação, onde o cara consegue ser extremamente versátil dentro de um único filme. E é importante falar também que o Wagner Moura é um ator do exato mesmo calibre de Leonardo DiCaprio, o Ethan Hawke, que também vai estar lá, muito melhor que o Timothée Chalamet, Brad Pitt, esses caras aí tudo. Então a gente vai ter chance sim no Oscar e a gente vai torcer muito pelo Wagner Moura, e é por todos esses motivos que O Agente Secreto ganhou o nosso pódio aqui. É sim o melhor filme do ano, na minha opinião, e ficaremos aqui na torcida pelo filme nessa temporada de Oscar. E é isso, pessoal, esses foram os 10 melhores filmes de 2025, só tem filmaço. Se você não se identificou com o primeiro, assista o segundo colocado, assista o terceiro, o quarto, o quinto, até o 10º, mas nem tudo são flores. Não deixe de assistir o meu vídeo onde eu falo sobre as maiores decepções que eu tive em 2025. Feliz 2026, tamo junto!